Olha que ótimo. Mas são falas tão pertinentes, né? Porque é aquilo, eu falo assim, que a gente fica na nossa bolinha e parece que tá todo mundo já, nossa, super curtindo, super fazendo. Quando você para, e é por isso que a gente tá aqui hoje, é exatamente para isso que tem esses convidados específicos e tal. Porque a galera, principalmente quem tá começando agora, precisa parar um pouquinho para entender da onde que as coisas vêm, por que que elas existem, o que que acontece, ter um pensamento crítico para as coisas, porque nosso trabalho, ele precisa de um pensamento crítico. Sim. Quando a gente cuida de cabelo natural, cabelo crespo, cacheado, a gente está mexendo com muitas coisas. E daí você fica naquela margem só do BC, de fazer a transição bem rasa, tá? Que eu tô falando, que é só o cortar cabelo, né? Uhum. E esse negócio que a gente tava falando antes de quero ser cabeleireiro para ser famoso, quero ser cabeleireiro porque eu vou ganhar mais dinheiro. Oi. É... Aquelas... Então, quando você adiciona um pensamento crítico para as pessoas, para elas entenderem um pouco mais o porquê que essas coisas acontecem, por que que as pessoas não conseguem acessar certos lugares ainda, apesar de parecer na novela, na série, não, enfim. Não, é bem Meu diferente. coleguinha, é real aqui, a gente vê isso aqui, né, na nossa cidade que é pequena, né? Então a minha referência vai ser essa, porque eu não sou daqui, eu sou da cidade ao lado, que é Cubatão. Uhum. E aí, e quando eu abri aqui, foi complicado, porque, querendo ou não, Santos é muito bairrista, assim. As pessoas têm essa coisa com qualquer pessoa que está na cidade ao lado, tá? Então, elas são muito. As pessoas aqui são muito racistas, sim, também. Eu contratei pessoas trans, mulheres pretas, desde que eu abri em 2014, 2015, e era muito difícil para que elas conseguissem exercer esse trabalho dentro do meu salão, que já era um salão para cabelos naturais, que também não tinha procura, né? Porque ninguém estava afim. Sim. Ninguém estava muito afim, mas a gente ficou ali mesmo assim. Então, essas mesmas pessoas, depois de um tempo, elas foram trabalhar em outros lugares. Como elas vinham, a maioria de salão, não vamos falar convencional, de salão, elas se acostumaram com aquilo. Então, quando elas foram para um salão que era fora, assim, meio que na contramão daquele padrão, elas mesmas ficaram meio, o que que eu vou fazer aqui? Porque já estavam acostumados, condicionados a fazer outras coisas e tratar Sim. outras mulheres. E daí, tem uma assistente minha, tinha, né? Que a gente cuidava do cabelo dela com os produtos naturais e tal. E ela falava, não, eu gosto muito. E ela tem muito cabelo, né? Aí ela falava pra mim, não, eu gosto, tá? Eu quero tratar assim, mas eu não consigo, eu tenho muito cabelo. E eu gosto da definição e tal. E alguns daqueles tratamentos não davam essa definição. Isso aí foi há uns 6 anos atrás, eu acho. Então, e aquilo começou, me incomodava, sabe? Porque eu queria proporcionar aquilo para ela, mas não era a realidade dela. E daí o mercado de tratamentos naturais começou a crescer e começou essa coisa de que você tem que usar e que o óleo e nananã. Aí eu, mas e essa galera que não consegue comprar, vai fazer como? Aí eu fico falando que o que ela usa é uma caca do mercado, porque assim é o que ela pode comprar, né? Então, o desenvolvimento da minha equipe, que é pequena, tá? A gente fala equipe, parece que é uma galera, né? Da minha equipe, com esse pensamento crítico de entender a origem das pessoas, onde elas moram, de por que elas não acessam eventos em Santos, vai procurar uma mulher preta. Então, proporcionou uma experiência para elas mesmas, para tratar outras pessoas, muito maior. Então, hoje, eu acredito que os nossos diferenciais estão no simples bate-papo que a gente fica ali no café da manhã, quando a gente começa a falar sobre diversos assuntos, mas com esse olhar de onde que é a nossa cliente. Ah, mas será que ela pode usar isso? Pode usar aquilo? Será que eu consigo proporcionar? Como que eu posso fazer para poder desbravar aí esse mundo? Então, entra nessa questão até de lecionar os cursos, né? Sim. Quando você vai formar pessoas, de poder colocar elas num outro grau de profissionalismo, né? Como é que é esse negócio de desenvolver o seu próprio curso? Não, foi muito louco desenvolver um curso e uma metodologia, na verdade, né? Uhum.
Porque quando eu iniciei, eu trabalhava somente com cabelo liso. Então, já era aquela coisa pronta, né? Receitinha de bolo que eu falo. 3 ovos, margarina e tá tudo pronto. E eu tive que trazer algo que não é isso. Os meus alunos, eles têm que aprender sobre o mínimo de tricologia. Eu abordo isso, porque ele tem que entender o cabelo cacheado e crespo. Sim. Não dá só para ensinar penteado sem ele saber qual é a matéria-prima que ele tá trabalhando, que é cabelo. Então, eu falo muito isso. Eu falo, hoje em dia, no mercado da beleza, o profissional que faz penteado, não necessariamente ele é cabeleireiro. Mas ele não entende, às vezes, minimamente do que é um cabelo, um fio, do que um fio ele é composto. De todas as ligações químicas que um fio tem. Ele não entende minimamente. Então, para um cabelo cacheado e crespo, que a gente entende que é um cabelo muito mais frágil, sensível e suscetível a um dano irreversível, quando a gente vai fazer um penteado, a gente tem que saber disso. Então, quando eu comecei a pentear, aí eu fui buscar colocar aquilo num processo. Porque uma coisa sou eu fazer, e aí hoje eu faço assim, amanhã eu faço assado, e para um curso isso não funciona. Você tem que ter realmente um passo a passo que funcione e que você consiga aplicar num atendimento. E eu atendo até hoje, né? Então, assim, eu sei o que realmente funciona e não funciona num atendimento, o que dá e o que não dá, lidar com os imprevistos, e aí eu fiz isso realmente virar um processo para poder ensinar outras pessoas. E assim, graças a Deus, né? Já ensino há muitos anos, todo mundo gosta, ai, que bom que deu certo. Mas assim, eu estudo muito, o tempo inteiro, eu tô estudando, sempre para aprimorar e trazer mais conhecimento para os meus alunos. E eu deixo claro para os meus alunos também que eu não estou fazendo isso por eles. Eu não dou o meu máximo para eles, por eles, mas por toda cliente, assim como eu, que vai sentar na cadeira dele. Então, assim, hoje eu acho que os profissionais, principalmente que trabalham com cabelo natural, eles têm que ter esse acolhimento com a cliente e fazer elas se sentirem também merecedoras disso. Sim. Então, porque é muito difícil a gente... Ela olha, às vezes, o Instagram e fala assim, ah, mas ficou bonito naquela pessoa porque ela tem aquele tipo de cabelo. Então, hoje, os meus últimos conteúdos também do meu Instagram são todos com noivas reais. Então, todos os últimos Reels que viralizaram são com clientes reais. Então, elas, uau, pode ser eu, né? Então, assim, e trazer o profissional, o olhar do profissional para essas pessoas, eu também tenho que falar sobre construção social. Sim. Então, dentro do meu curso, eu falo sobre construção social, o que acontece, muitas vezes as dores e a visão que essa mulher tem sobre si mesma. Porque se for só simplesmente para você ser cabeleireiro, para você ser famoso, talvez você tenha escolhido o pior público, né? Vamos se dizer assim. Não pior porque é um público ruim, não. Porque esse público é para você realmente acolher. Porque todos nós estamos caminhando juntos para aprender e fazer a diferença. Sim. Então, se você quer que seu ego seja muito maior do que a cliente que sentou na sua cadeira, então acho que você escolheu o público que não é para você. Porque eu sempre vou colocar minha cliente assim, num pedestal, e não importa o quão tecnicamente eu conheça as coisas que eu faço, sempre o querer dela vai ser muito maior para mim. Então, isso é a única coisa que eu não consigo ensinar. Então, eu falo, ou você faz porque você realmente tem essa vontade, eu posso te ensinar tudo de técnica, mas talvez eu não consiga te transmitir a minha visão que eu tenho sobre isso, o amor que eu tenho sobre o que eu faço. Que E são aí, os propósitos, né? E eu falo, eu tento ao máximo, dentro de tudo que eu trago pro curso, porque eu acho que você tem que ter uma visão sensível para essa pessoa. Tecnicamente, você tem que entender muito bem do cabelo dela para você trazer mais possibilidades. Eu acho que essa é a palavra, possibilidade. Que eu acho que é o que foi negado pra gente por muito tempo, né? Possibilidade da gente ser aquilo que a gente é.